TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Nasceu, Bora Cuidar, aqui na TVC Canal 16 em Petrópolis e Canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea pelo site www.tvc16.com. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o pré-natal com pediatra, sobre como fica o casamento, após o nascimento dos filhos, e também nós vamos falar sobre os contaminantes que existem naqueles potinhos plásticos que a gente usa para armazenar nossos alimentos. Então, nosso programa está cheio de novidades e eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Agora nós vamos para o bloco da nossa nutricionista, Juliana Pascoal. Olá pessoal, eu sou Juliana Pascoal, nutricionista aqui no programa Nasceu Bora Cuidar, e hoje eu quero conversar sobre um assunto que é até um pouco polêmico, mas que é de grande importância e a gente tem que falar sobre isso, que é o uso de plásticos e de contaminantes tóxicos no dia a dia das nossas crianças. Muitas mães não sabem disso, mas é um assunto que já tem muitos estudos científicos, ou seja, a gente tem isso comprovadamente, que muitos plásticos, o uso de plásticos, de enlatados e até mesmo de cosméticos podem gerar distúrbios metabólicos, alterações hormonais no dia a dia dos nossos filhos durante toda a fase de desenvolvimento. Então, como que a gente faz isso, Nutri? Do que você está falando? Eu estou um pouco perdida em relação a isso. Como assim o plástico é um malefício? Sim, o plástico é um malefício, não só em relação à questão de poluição, que a gente já sabe, que é muito, muito falado, mas também na parte química dele, na nossa ingestão. E isso tem ampla ligação com a alimentação. Então, por exemplo, a mamãe que está gestante, ela começa a usar muita maquiagem, esmalte, toma um cafezinho num copinho plástico, ou um chazinho num copinho plástico daquele descartável, faz uso de água mineral de garrafa de plástico. Tudo isso pode estar gerando uma contaminação química no organismo da gente. Não é para ninguém se apavorar, não é para ninguém ficar desesperado de como vou lidar no nosso dia a dia, porque hoje em dia a gente tem o uso do plástico praticamente em tudo, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir o uso desse plástico e fazer uma melhora do nosso organismo, principalmente para a gestante que está ali iniciando uma vida dentro dela, como também para as crianças, A gente tem que pensar nessa geração do futuro, como é que vai ser a saúde do meu filho lá na frente, na fase adulta, Então, se desde pequenininha a gente conseguir fazer algumas modificações, a gente já ajuda a criança a não ter um contato com contaminantes, em excesso, porque contaminação a gente tem no ar, tem na poluição, mas o que a gente puder fazer para minimizar, seria o ideal. Bom, os plásticos, hoje em dia, a gente tem plástico em tudo, As mães que usam mamadeira é de plástico. O potinho que a gente vai colocar o alimento do nosso filho é de plástico. O pratinho que a gente vai servir a comidinha dele é de plástico. A colher, de plástico. O copo, de plástico. Tudo é plástico. Fora a questão das químicas que a gente encontra também no shampoo, no shampoozinho de banho, da cabeça aos pés, em outras questões também, como armazenagem, como que a gente vai fazer, quente, frio, cozinhou a comidinha do bebê, coloca num potinho de plástico e coloca na geladeira. Isso gera uma contaminação. E por que a Nutri está falando disso? Bom, os plásticos, eles têm uma substância chamada bisfenol. São vários tipos de bisfenol, mas o que a gente mais escuta falar é o bisfenol do tipo A. Esse bisfenol do tipo A é um químico, que gera alterações até hormonais no organismo das crianças e, no caso das gestantes, a mesma coisa.
tá? E isso pode gerar confusões metabólicas, né? Desregular os níveis hormonais da criança, gerar intoxicações para o organismo. Então, qual é a orientação da Nutri? Aos pouquinhos, ir trocando toda a parte de armazenagem, principalmente da comida da criança, de plástico para vidro. Então, se você tem potinhos plásticos, onde você faz a comidinha e guarda ela quente ainda, você troca para um potinho de vidro. Aos pouquinhos vai fazendo essa troca dentro de casa. Isso não é benéfico só para as crianças não, tá, gente? É para todo mundo. Então, o marido sai bem nisso, a vovó que mora junto também, a mamãe gestante, a mamãe que não está gestante, todo mundo se beneficia com essas trocas. Então, o ideal seria trocar o plástico pelo vidro dentro do que é possível. É lógico que as crianças que mamam na mamadeira, a gente sabe que não tem como, né? Mamadeira de vidro até existe, mas é difícil de acesso, o preço é difícil de comprar, elas são mais caras, tem o risco de quebrar, por mais que eles coloquem aquela capa, né, emborrachada em volta, tem o risco de quebrar. Então, assim, não vamos criar também um medo em relação ao plástico, né? Tem coisas que não vai ter jeito, vai ter que usar de plástico. Mas o que a gente puder minimizar seria o ideal. Em relação às garrafas de água, eu gosto de falar principalmente com as gestantes para trocarem essas garrafinhas. Então, assim, quem está tentando engravidar, quem já está grávida, evite usar aquelas garrafinhas de plástico que a gente compra no mercado, né? Prefira as garrafinhas de vidro. Então, se você puder comprar uma garrafa de vidro e utilizar ela enchendo em bebedouro, né, de água potável, seria o ideal. Evitar comprar garrafinhas pela rua, né, de plástico, de água, evitar deixar essas garrafinhas de água expostas ao sol. Muitas vezes a pessoa esquece dentro do carro, por exemplo, aí vai no mercado, volta, entra no carro e bebe aquela água. Aquela água está completamente contaminada com tóxicos, porque com a ação do calor, a garrafa plástica libera mais bisfenol, tipo A, entre outros, né, tipos de bisfenol. Então, isso deixa a água muito mais contaminada. Então, o ideal seria usar uma garrafa de vidro, tá? Trocar essa garrafinha. Em relação à criança, como é que eu faço na lancheira do meu filho, por exemplo? Hoje a gente já tem alguns plásticos que são livres de bisfenol, então sempre olhar o rótulo antes de comprar, né, os utensílios do seu filho, tanto os pratinhos, colherzinhas, os copinhos de transição, todo esse material que a gente compra para a alimentação do nosso filho, se você não for comprar de louça, for comprar de plástico, observar se tem na embalagem, né, dizendo que ele é livre de bisfenol, pelo menos do tipo A. Tá? E se você puder trocar as garrafinhas que não sejam de plástico ou que não tenham, né, essa livre do bisfenol tipo A por uma garrafinha térmica, por exemplo, seria o ideal, porque além de manter o alimento geladinho, né, a aguinha geladinha, a água de coco, o suquinho natural, a criança ainda fica sem esses contaminantes. Em relação à alimentação do filho, sempre é preferir esfriar o alimento antes de congelar, tá? E em potinhos de vidro, de preferência, para ele também não ter essa relação porque o quente e o frio, né? Não só o quente que a gente coloca no potinho que libera, mas o muito frio também libera o bisfenol. Então, se você põe diretamente no freezer, num pote plástico, vai liberar também. Tá bom? Então, essas foram algumas dicas em relação a esses contaminantes químicos para a gente observar no nosso dia a dia. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida em relação ao bisfenol, a como fazer o congelamento, podem entrar em contato, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail. Eu tenho o maior prazer em responder a todos. Tá bom? Até o próximo programa. Estejam aqui conosco. E aí? O que vocês acharam das dicas da nossa nutricionista Juliana Pascoal, falando sobre aqueles contaminantes que existem nos potinhos plásticos? No geral, a gente sempre gosta de ganhar aquele espacinho na geladeira e não dá para guardar aquele monte de panela. Às vezes a gente utiliza os potinhos plásticos até mesmo para congelar aquela comida e ter aquele alimento, uma variedade maior para utilizar um pouco depois. Mas tem vários potes, principalmente de plásticos, que podem contaminar os alimentos, né? Tanto no processo de congelar, quanto no processo de aquecer o alimento. Então, a gente ganha um tempinho, mas pode estar fazendo muito mal à nossa saúde. Como nossa nutricionista disse, o ideal é pote de vidro. Você usa? Tem esse hábito? É um pouco mais caro, mas realmente, nós vamos estar prevenindo várias situações com relação à nossa saúde,
quantos potinhos de vidro vocês têm? Vocês têm usado realmente ou não? É só potinho de plástico mesmo? Vocês veem se é livre do componente que é químico ou não? Compartilha com a gente nas nossas mídias sociais que nós vamos amar saber, tá bom? Agora nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais para vocês. Não saiam daí! Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Loja Nosso Lar. Tudo o que você precisa para o seu lar você encontra aqui. Brinquedos, utensílios domésticos, decoração, ferramentas, materiais de jardinagem e materiais escolares, por um preço que cabe no seu bolso. Contando agora com um segundo piso, cheio de variedades para você. Rua Paulo Barbosa, número 146. Bem no centro de Petrópolis. Venha conferir! Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. Simares Buffet, completo para todo tipo de evento. Trabalhamos com diversos tipos de salgados, doces e bolos e contamos com uma equipe de garçons para tornar seu evento inesquecível. Ligue e faça já seu orçamento pelo telefone 2235-0084 ou pelo WhatsApp 98811-0608. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encantos o amor é feito. Encantado, 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 bate o meu coração. De volta com Nasceu Bora Cuidar e agora nós vamos para as dicas da nossa pediatra, Marcela Baião. Oi pessoal, tudo bem? Hoje o meu papo vai para as gravidinhas, para as tentantes, para você que conhece alguém que está grávida, que está tentando engravidar, porque hoje eu vou falar sobre pré-natal. Mas calma aí, eu não sou ginecologista obstetra, sou pediatra. E você sabia que o pré-natal também inclui uma consulta com o pediatra? É muito simples a lógica da gente entender isso. A gente tem um bebezinho na barriga que vai sair e vai precisar de um pediatra. A gente precisa conhecer o pediatra antes da gente entregar o nosso maior tesouro na mão de alguém. Você precisa lembrar que na sua sala de parto não vai estar só o seu obstetra, vai estar o pediatra do seu bebê também, para receber aquela joia que acabou de sair de você. Então é importante que você faça uma primeira consulta com o pediatra. Aí muita gente me pergunta, para que eu preciso fazer essa consulta? O que acontece nessa consulta? Bom, basicamente é para vocês se conhecerem. Para o pediatra conhecer a família e para a família conhecer o pediatra. Para quando o seu bebê nascer, você já ter certeza de que é aquela pessoa que você quer junto de você para caminhar aí na infância do seu filho ao lado da sua família, para que juntos vocês possam cuidar desse pequenininho aí que vai nascer. É muito melhor e muito mais fácil quando você já conhece, você já tem algum grau de intimidade com essa pessoa,
porque é uma parceria, né? É o pediatra e a família, é uma parceria. Então é importante que você já conheça o jeito da pessoa trabalhar, a maneira dela trabalhar, o consultório onde essa pessoa atende, se é próximo de onde você mora, se vai ser muito difícil de você chegar até lá, se essa pessoa pensa da mesma maneira que você, se ela tem o mesmo raciocínio, se ela concorda com aquilo que você concorda, para que não tenham desentendimentos durante o cuidado, né, durante a infância aí dessa criança que está chegando. É importante a gente se conhecer. Uma outra coisa muito importante é que para o pediatra fazer a sala de parto do seu bebezinho, ele precisa conhecer você, a sua família e a sua história. A gente precisa saber como foi sua gestação, se você teve alguma complicação, se tem algum diagnóstico essa criança, se ela já tem, né, na barriga diagnóstico de alguma alteração, ou se você teve algum problema durante a gestação, sangramentos, diabetes, hipertensão. Isso tudo influencia também no seu bebezinho e o pediatra precisa saber, não é só o obstetra. Então essa conversa antes, para vocês se conhecerem e a gente saber como foi a sua gestação, como está sendo a sua gestação, se você teve alguma complicação ou não, é muito importante. E é legal também a gente conversar com a mamãe, com a família, para saber as expectativas sobre a sala de parto. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação. Muita gente já chega na sala de parto cheia de sonhos e vontades e desejos, daquela sala de parto ideal, perfeita, que cada um idealiza durante a gestação conforme vai estudando. Então é legal o pediatra também saber as suas expectativas e tirar as suas dúvidas. Quando nasce um bebezinho, nascem várias dúvidas, um mundo de dúvidas. Então é legal, antes dele nascer, a gente conversar sobre alguns assuntos, tipo a amamentação, o banho, o cuidado com o umbigo, a troca de fralda e um monte de outros assuntos conforme o bebezinho vai crescendo que vão surgindo. E principalmente sobre aquele momento que a criança nasce, sobre a sala de parto. O que vai acontecer, o que esse pediatra vai fazer, quais são os protocolos dele, como ele trabalha. Enfim, é muito importante a gente se conhecer antes desse momento tão esperado. Você que está grávida, já foi no pediatra que você escolheu? Você já escolheu o pediatra do seu bebê? Você já pensou nisso? Já pesquisou sobre isso? Tem alguma indicação? Já visitou o consultório desse pediatra? Já conversou com ele? É muito importante a gente fazer esse momento aí para a gente ficar bem íntimo e bem amigo antes da gente receber o seu tesouro, tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa pediatra Marcela Baião falando sobre a importância do pré-natal com pediatra? Eu, particularmente, não fiz o pré-natal com pediatra, nem na gestação do Arthur, nem na da Helena, né? Mas a gente vê que isso é muito importante, porque você já sai da maternidade sabendo qual é o pediatra que você quer fazer o acompanhamento com o seu filho, já tendo uma certa intimidade, uma confiança com o profissional. Eu acho que isso é primordial. No da Helena eu já sabia que pediatra que eu queria tratar. Eu queria tratar com a pediatra que tinha cuidado de mim quando eu era pequena e ela acompanhou a Helena nos primeiros anos de vida e tudo mais. Já na do Arthur, quando ele saiu do hospital, por ele ser uma criança extrema, prematura extrema, precisar de vários acompanhamentos de especialistas específicos, eu vou ser honesta, eu passei por vários pediatras até encontrar um que me desse confiança, que além de pediatra fosse neonatologista, para que eu me sentisse segura. Pensei também que o pediatra precisava fazer residência, né, acompanhar as crianças dentro do hospital do meu plano de saúde, para que ele tivesse esse acompanhamento, inclusive quando ele estivesse internado aqui em Petrópolis, em caso de alguma intercorrência, como eles falam, que foi uma coisa que nos primeiros anos de vida do Arthur eram constantes. Vira e mexe, meu filho estava internado, ou aqui, ou no Rio, ou em São Gonçalo, em diversas cidades, e quando ele vinha para cá, pelo menos ele tinha garantia que tinha o acompanhamento da pediatra dele, né? E isso foi muito importante para mim. Esse acompanhamento, essa intimidade que a gente tem com o pediatra é primordial, passa segurança para os nossos filhos e também para a gente, né? Nós colocamos uma vida no mundo e não é para tratar de qualquer jeito.
Então, um pediatra, um bom profissional, né, independente da área, um bom profissional que nos passe confiança, vai fazer com que todo o cuidado da saúde dos nossos filhos seja muito mais tranquilo para todos, né? Profissional, pais e filhos também. Agora, eu quero falar para você, mamãe, papai, titio, titia, que quer registrar incríveis momentos dos seus filhos e até mesmo os seus. A Castro Fotografia tá aí para isso, sempre com vários cliques, com muito carinho para vocês, fazendo sessão newborn, ensaio gestante, cobertura mês a mês do desenvolvimento dos seus filhos, fazendo também cobertura de parto, festas de aniversário, pré-casamento, casamento, cerimônia, formaturas e muito mais. Entre em contato com o telefone que está aparecendo aí embaixo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Bem, nós vamos agora para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais para vocês. Não saiam daí! Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Loja Nosso Lar. Tudo o que você precisa para o seu lar você encontra aqui. Brinquedos, utensílios domésticos, decoração, ferramentas, materiais de jardinagem e materiais escolares, por um preço que cabe no seu bolso. Contando agora com um 2º piso, cheio de variedades para você. Rua Paulo Barbosa, número 146. Bem no centro de Petrópolis. Venha conferir! Com a Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. Simares Buffet, completo para todo tipo de evento. Trabalhamos com diversos tipos de salgados, doces e bolos e contamos com uma equipe de garçons para tornar seu evento inesquecível. Ligue e faça já seu orçamento pelo telefone 2235-0084 ou pelo WhatsApp 98811-0608. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, 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 bate o meu coração. De volta com o Nasceu Bora Cuidar e agora nós vamos para o bloco da nossa psicóloga Elisa Leal. Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre casamento após o primeiro filho e os filhos também, né? O casamento, depois que a gente tem um bebê, ele vira de cabeça para baixo, né? Tudo que estava organizado, sai da rotina, aquela confusão, mais uma pessoa dentro de casa, na família e que requer muita atenção da mãe e do pai. Teve uma pesquisa feita na Open University que trabalhou com 5.000 pessoas e mostrou que os casamentos são mais felizes, mais duradouros, sem a presença dos filhos. Só que, em contrapartida, as mulheres têm mais realização quando têm filhos.
Então, fica uma coisa meio antagônica. Por que os casais sem filhos são mais felizes? Porque eles, no casamento, no relacionamento, eles têm mais tempo para se dedicar, para poder conversar, para dar atenção um para o outro somente, né? Nada interferindo, nada chamando, nada quebrando os planos de viagem, de juntar dinheiro, de tudo. Então, eles conseguem planejar um relacionamento fechado, mas não tem a doação, não tem a continuidade e não tem a realização pessoal, que também é muito importante. Então, você pergunta, é possível o casamento com a presença de filhos? É possível sim. O problema é que muitas pessoas não conseguem dividir o papel e aí ficam somente mãe ou somente pai. Nas primeiras semanas, né, é natural que a mulher se dedique somente ao bebê, porque é intenso, a necessidade, a demanda é muito grande. Então, é importante que os pais tenham essa consciência de que nas primeiras semanas a mulher vai se dedicar somente ao bebê. A amamentar, ela está exausta, né? Ela tem que amamentar, ela tem que descansar, ela tem que aprender a ser mãe, a gente não nasce sabendo ser mãe. Tem o instinto, mas tem coisas que a gente tem que aprender com o pediatra, né? Dicas de psicólogos, de dar chupeta, não dar, tudo é uma novidade, tudo ela está aprendendo, tudo ela está se questionando também se está legal ou não, se eu estou sendo uma boa mãe ou não estou. E é muito importante nessa fase a pessoa entender que ela não é capaz de fazer tudo sozinha, que ela precisa de dividir as tarefas. O casal precisa rever o momento que eles estão passando e reorganizar a vida deles. Então, assim, não é incompatível ser feliz num casamento com filhos, não tem nada a ver. É mais feliz quando não tem filhos no sentido de relacionamento, de dedicação. Mas não é impossível, não é incompatível ser feliz quando você tem filhos. Ao contrário, vem outro tipo de realizações. Teve uma outra pesquisa em Utah, nos Estados Unidos, na Universidade de Utah, que mostra que os casais que têm filhos e que conseguem dividir responsabilidades, tarefas, a educação da criança, os programas de lazer também, dividir, isso é muito gostoso, são mais felizes do que os casais que um toma para si a responsabilidade e o outro empurra para aquela outra parte. Esses casais vão gerar brigas, porque os dois têm que participar para poder entender o que está acontecendo. Um ficar de fora faz com que, é como se a gente visse aqueles andaimes de pedreiro, assim, que trabalha ou lavando o edifício, ou limpando, ou de pedreiro construindo. Você vê um em cada ponta. Se só um faz assim, o andaime entorta e o outro cai. Então, é mais ou menos isso. Os dois têm que ir puxando a corda juntos. Os dois têm que estar juntos. O casal, eu acho que em qualquer aspecto, né, tem que estar juntos. Ainda mais quando tem o primeiro filho. Se existe amor, é importantíssimo dividir todas as fases que o casal passa, né? O nascimento, o desenvolvimento das escolas, as decisões e, no fim, quando o filho vai, né? Quando o filho voa do ninho. O casal estando junto, tudo fica mais fácil, tá? Um beijo para vocês e até o próximo programa. E aí, o que vocês acharam das dicas de nossa psicóloga Elisa Leal, falando sobre como fica o casamento, o relacionamento após o nascimento dos nossos filhos? É bem complicado. A mãe entra no momento de, mais uma vez, né, de alteração hormonal. Às vezes a gente fica mais sensível e, é claro, a gente quer cuidar com unhas e dentes, né, dar nosso melhor para o nosso filho que é tão dependente da gente. E a gente, às vezes, acabam que os pais se sentem deixados de lado por conta dessa falta de atenção. A gente não consegue dar tanta atenção para o relacionamento assim. Isso é normal. Passa. E a gente também tem que entender que, independente dos nossos filhos, nossa família é um todo, né? O pai, a mãe, o filho, a filha. Então, a gente precisa reservar um momentinho para o pai e para a mãe, né? Para o casal. Você que é vó, você que é tio, tenta tirar um tempinho, pergunta se quer uma ajuda. Às vezes, um tempo que você para lavar uma louça,
o casal pelo menos pode sentar, conversar um pouco, dividir algum momento, depois de um certo tempo, né? É claro, nos primeiros meses é muito complicado. Se a mãe fez cesárea é pior ainda, porque ainda está se recuperando dos pontos, não fica 100% para poder ficar se deslocando muito. Mas depois de um certo tempo, é legal que às vezes a mãe consiga congelar um pouquinho de leite ou fazer uma saidinha de 1 hora que seja para tomar um sorvete junto com o papai, para que o casal tenha um momento deles, que eles possam se namorar, eles possam trocar um carinho e realmente conectar, né? Consolidar esse momento de afeto, que é muito importante. E não é só o homem que sente falta, a mulher sente falta, mas no momento do parto a gente se descobre como mãe, é uma coisa muito nova. Até a gente conseguir se entender, né, e desempenhar, desenvolver de uma maneira mais prática essas multifunções que a gente começa a desenvolver, né, ter como responsabilidade, é muito difícil. Cabe ao parceiro ter paciência e também é uma ajuda da família para que eles consigam desfrutar desse momento juntos. E você? Conseguiu desfrutar desse momento junto com seu marido, na época que teve o seu primeiro, segundo, terceiro filho? Conseguiu? Alguém te ajudou? Como que você fez? Compartilha com a gente nas nossas mídias sociais que a gente pode postar lá também para dar de dica para outras mães, tá bom? E eu tenho um recado para vocês. Estamos passando por uma fase de reformulação do nosso programa. Nosso programa, nesses próximos 2 meses, vai ficar ao vivo. E para que a gente consiga atender vocês da melhor maneira possível, vamos ter um recesso de 2 semanas. Então, semana que vem e a próxima, vocês vão ter reprises de programas que ficaram incríveis aqui na grade, tá? Vocês não ficam sem acompanhar a gente. E na primeira semana de novembro, nós voltamos com o programa Nasceu Bora Cuidar, sendo nosso programa ao vivo, quarta-feira, 13 horas da tarde, com reprise sábado, às 19 horas e segunda-feira, às 19h30. Então, vocês já costumam acompanhar a gente nesses horários, só o de quarta-feira que antecipou um pouquinho, mas assim vocês conseguem acompanhar tanto o programa ao vivo, quanto as reprises. Lembrando que também nós temos todos os programas que passaram pelo YouTube e isso vai continuar. E também vocês podem acompanhar do lugar que vocês estiverem pelo site www.tvc16.com. Não tem como ficar de fora, vamos continuar com as dicas das nossas profissionais e muito mais para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas versões, né, do programa gravado. E em novembro e dezembro nós estamos aqui com vocês para o nosso programa Nasceu Bora Cuidar ao vivo, tá bom? Beijinhos e até lá! TVC 16. Aqui você se vê.